Então, estamos voltando do carnaval e adivinha sobre o que a gente vai falar? Não vamos falar sobre o carnaval. Carnaval passou, agora de fato, finalmente o ano começa, então nada de carnaval, deixa pra 2018, tá? Agora a gente vai falar sobre um outro assunto, que é julgamento precipitado, ou as aparências enganam, ou nem tudo que aparenta ser é, ou como você quiser chamar, tá? Te pergunto, quem nunca julgou pela primeira impressão, pela primeira aparência? Eu duvido que alguém pense ou que diga algo desse tipo. Não. Eu, quando alguém me apresenta uma pessoa, assim, quando eu encontro com alguém, passa nada pela minha cabeça. Assim, nada, né? Nada mesmo. Não acho que ela tem cara de inteligente, ou que tem cara de bagunceira, ou que parece metida, arrogante, extrovertida, legal, gente boa, que gosta de rock, assim, nada. Sabe assim, a tela em branco? É quando eu conheço uma pessoa. Nada. Tá bom, acredito. Mas se você olha uma pessoa, mesmo sem conhecer, e tem uma primeira impressão dela, não se puna tanto assim. É normal. Nós, seres humanos, somos seres visuais. Então é normal que se a gente não conhece o que está ali na nossa frente, que a gente emita uma avaliação inicial, uma opinião inicial sobre aquela pessoa. Repito e reforço, uma avaliação inicial, um julgamento, uma opinião inicial, né? E não um julgamento, uma opinião fixa, estática, imutável, imóvel, conclusiva. Eu gosto de adjetivos, né? Percebeu? Isso por quê? Porque normalmente a primeira impressão, a avaliação inicial, ela muda depois que você conhece melhor a pessoa. Quer ver uma coisa? Quantas vezes você já não disse ou já não ouviu de alguém a seguinte frase? Então, assim, agora que a gente já tem mais intimidade, eu vou te falar, tá? Assim, que eu te achava muito metido. Nossa, muito metido, assim. Isso é totalmente diferente do que eu pensava. Te achava metido, arrogante, entendeu? Assim, chato, pessoa chata. Inclusive, aquelas vezes no elevador que saia correndo, era pra evitar conversar com você. Mas se eu soubesse que você era tão legal, assim, tinha te conhecido antes. Tinha me permitido te conhecer antes. Quantas vezes? E aí que tá uma das coisas mais curiosas, porque algumas pessoas, elas se abrem para que essa primeira impressão seja desconstruída, né? Ela se abre para conhecer melhor a pessoa, mas outras não. Outras, elas pegam aquela primeira impressão, elas agarram de um jeito e não soltam. E aí evitam de conhecer uma pessoa super interessante, legal, gente boa. Mas como esse é um canal de contação de histórias, vamos ao seu propósito, contar uma história para exemplificar tudo isso, de julgamento precipitado, de aparência, de nem tudo que parece é. Era uma vez uma senhora que estava numa estação de trem, ela tinha comprado um bilhete para uma viagem que ela ia fazer, e aí ela foi buscar informações sobre o horário do trem e ela ficou sabendo que ia ter um atraso de mais ou menos 1 hora. E aí, para passar o tempo, ela resolveu ir num quiosque que tinha ali por perto e comprou uma lata de refrigerante, uma bolacha e uma revista para folhear enquanto passava o tempo. E aí ela se sentou num banquinho e logo em seguida sentou um jovem ao lado dela. Enquanto ela estava folheando a revista, ela viu que o jovem pegou o pacote de bolachas, abriu e começou a comer. A senhora, é claro, ficou indignada. Mas ela também não queria ser grosseira, né? Simplesmente tomar o pacote da mão do jovem. Então ela virou, meteu a mão no pacote de bolachas, pegou uma bolacha e ficou comendo. E olhando para o jovem, encarando o jovem, querendo dizer, minha bolacha. Tá? O jovem, ele olhou pra ela, pegou mais uma bolacha, comeu e ficou sorrindo pra ela. A senhora, ela ficou mais indignada ainda. O que ela fez? Ela pegou mais uma bolacha e começou a comer, olhando pro jovem, encarando o jovem, com um olhar de fúria, de raiva. E isso, o jovem, mais uma vez, pegou uma bolacha, comeu e ficou sorrindo e encarando a senhora. Eles ficaram nessa de troca de olhares, de fúria, de sorriso, e mais uma bolacha, menos uma bolacha, até que só restou uma bolacha no pacote. E aí a senhora pensou que ele não seria tão cara de pau de pegar a última bolacha do pacote. Pois ele pegou a última bolacha, dividiu ao meio, deu uma para a senhora e comeu uma, sempre com um sorriso no rosto. Depois de comer a bolacha, a senhora ela olhou pro jovem e falou muito aborrecida: "Muito obrigada, tá?" E o jovem, com aquele sorriso permanente no rosto, respondeu: "De nada." Finalmente, depois disso tudo, o trem chegou. A senhora pegou suas coisas, foi pro trem meio enfurecida e ainda com a boca seca de raiva, sem acreditar que
que aquele cara de pau tinha comido toda a bolacha dela. E aí, quando ela subiu no vagão, se sentou e foi abrir a bolsa para pegar a lata de refrigerante, ela encontrou um pacote de bolachas fechado, que era o dela. Por isso, as coisas nem sempre são como aparentam ser. As aparências enganam, os julgamentos precipitados enganam. Sim, tenhamos avaliações iniciais sobre as pessoas, mas não estáticas, fixas, imutáveis. Que eu sempre esqueço de fazer, né? Se gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, redes sociais, aquela coisa, tá? Até! Uma coisa que acontece muito comigo depois que me conhece. Nossa, mas você é simpática, né? Não é metida. Eu explico que não sou metida, é diferente, sou distraída. Se eu passo na rua e não te cumprimento, não é porque eu não te gosto, é porque eu não te vi, entendeu?